Esse vídeo é uma continuação do nosso estudo sobre a Revolução Francesa. Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu depois da queda da Bastilha, lá no dia 14 de julho de 1789, mais especificamente sobre a Assembleia Nacional Constituinte e a fase da monarquia constitucional. Como nós vimos no vídeo anterior, a situação da França no século XVIII não era nada boa para a população em geral. Nós vimos que a sociedade da França estava dividida entre o primeiro estado, formado pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, formado pelo restante da população, camponeses, trabalhadores urbanos, burguesia, entre outros. O clero e a nobreza tinham enormes privilégios, enquanto o terceiro estado, que correspondia a cerca de 96% da população, pagava pesados impostos e tinha condições de vida terríveis. Reagindo a essa situação, o terceiro estado começou a exigir maior participação política. Como nós vimos no vídeo anterior, lá naquela história de votação por estado e votação por cabeça. O rei reagiu àquela manifestação do terceiro estado, mas o terceiro estado não se conformou com essa situação e formou a Assembleia Nacional Constituinte. Depois da queda da Bastilha, esse sentimento de revolta começou a se espalhar por toda a França. Esses acontecimentos posteriores à queda da Bastilha, eles envolvem um período conhecido como Grande Medo, porque tanto na área urbana quanto na área rural, em toda a França, começaram a haver focos de revolta. Era camponês que se revoltava contra os seus antigos senhores feudais, assassinaram senhores, queimaram cartas de servidão. Então, esse período conhecido como Grande Medo por conta dessas inúmeras revoltas que aconteciam por toda a França. Em agosto desse mesmo ano, de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão e acabou com os privilégios da nobreza e do clero, colocando fim a qualquer resquício de feudalismo que ainda existisse lá na França. Também, no mês de agosto desse mesmo ano, foi escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é considerado o primeiro documento da história a falar em direitos das pessoas. Porque até então eram só deveres, e aí vieram os direitos. Esse documento concedia às pessoas alguns direitos essenciais, como liberdade, segurança, propriedade privada e igualdade perante a lei. Também foi publicado um documento que confiscava os bens do clero, os bens da igreja. Reagindo a isso, muitos membros do clero e membros da nobreza fugiram da França, deixaram a França e foram se refugiar em outros lugares da Europa. Lá no exterior, essas pessoas começaram a organizar um exército para invadir a França e acabar com a Revolução. Em 1791, foi proclamada uma nova Constituição para a França. O principal ponto dessa Constituição foi o fim da monarquia absolutista. Olha que interessante, essa Constituição ela mantinha a monarquia na França, mas agora essa monarquia seria parlamentar e não mais uma monarquia absolutista. Na prática, significava que o rei perdia o seu direito de fazer as leis e de comandar o país. O poder seria entregue ao parlamento, a essa assembleia. O rei perdia os seus poderes. Continuava sendo rei, mas não governava mais. Essa Constituição, porém, ela tinha um ponto bem negativo para grande parte da população francesa. Ela estabeleceu o voto censitário. O voto censitário é o contrário do que a gente chama de voto universal. O voto censitário, ele dá direito de voto para as pessoas de acordo com a renda. Ou seja, para você poder ser um eleitor, você tem que ter uma renda mínima determinada. Isso excluía cerca de 85% da população da França na época. Lembrando que era um voto censitário masculino. Mulher
nem se fala, né? Não era incluída nesse processo eleitoral. Então, era uma constituição que não agradava a maior parte da população da França. Agradava quem? A burguesia, que foi quem iniciou todo esse movimento. O rei Luís XVI, obviamente, não aceitou essa perda de poder e começou a se aliar com reis de outras monarquias absolutistas europeias na época, como a Áustria e a Prússia. E juntos eles começaram a se organizar para invadir a França e acabar com a Revolução. Mas o que a Áustria e a Prússia tinham a ver com isso? Eram monarquias absolutistas e o rei austríaco e o rei prussiano, eles estavam com medo de que essas ideias revolucionárias se espalhassem por outros lugares da Europa e chegassem no país deles e eles acabassem perdendo o seu poder. Esses países, então, com o apoio do rei francês Luís XVI, organizaram um exército e invadiram a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo, pegaram em armas e derrotaram essas tropas estrangeiras. O rei Luís XVI, com medo do que poderia acontecer com ele depois dessa tentativa de invadir a França, reúne sua família e tentam fugir da França. Tomou a atitude mais sensata que ele poderia tomar. Mas, obviamente, ele foi reconhecido e foi preso. Com isso, a Assembleia decide que não tem mais como manter uma monarquia, porque o rei era um traidor, então eles acabam com a monarquia constitucional e proclamam uma república. E a partir disso, vai começar uma nova fase na Revolução Francesa, a fase chamada Convenção Nacional. O assunto do próximo vídeo. Até lá!